Boa noite, povo de Deus. Mais uma noite abençoada para todos nós. Nesse momento em que nós estamos, não é diferente a gente poder comemorar a Páscoa do Senhor. Nesses dias, estamos ainda distantes, não podemos nos reunir ainda como igreja, mas hoje é um dia que nós nos lembramos do sacrifício de Jesus por nós. Aquele que dividiu a história entre antes e depois dele, nesse momento, nós relembramos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É tão importante esse momento, pois por muitas vezes se comemora tanto o Natal como uma das datas mais importantes do cristianismo, quando na verdade a Páscoa ainda tem um valor infinitamente maior nesse sentido. Porque o Natal se comemora num momento em que nós não podemos dizer ao certo quando Jesus morreu, mas nasceu na verdade. Por isso comemoramos Natal dia 25 de dezembro, perto do fim do ano, na virada do ano. Mas é interessante a gente olhar pela perspectiva de que em Cristo nós adquirimos a vida eterna através do seu sacrifício. E é tão importante a gente comemorar esse dia e relembrar daquilo que Jesus fez por nós na cruz. A morte de Jesus tem para nós o ponto principal das Escrituras, o ponto principal da história da humanidade, aonde o Deus eterno se fez homem, se fez carne, se entregou para que nós, que somos pecadores, pudéssemos agora estar mais perto de Deus. A nossa salvação veio através do sacrifício de Jesus. E é por isso que nessa noite eu gostaria de ler um texto com os nossos irmãos para a gente dar início ao nosso culto, o culto das 7 palavras do nosso Senhor Jesus na cruz. Então, que eu gostaria de ler com os irmãos Lucas, capítulo de número 9, versículos 20 ao 22. Em um momento em que Jesus pergunta aos seus discípulos quem as pessoas diziam que ele era, os discípulos falaram que alguns estão dizendo que o Senhor é João Batista, que é Elias, ou que o Senhor é um dos antigos profetas que ressurgiu. Mas é interessante que no versículo 20 ao 22, Jesus pergunta a eles e fala algo importantíssimo aos seus discípulos. Versículo 20 do capítulo 19, perdão, capítulo 9, versículo 20 de Lucas, que diz assim: Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse, és o Cristo de Deus. No versículo 21, Jesus vai continuar dizendo, ele, porém, advertindo-os, mandou que ninguém declarasse tal coisa, dizendo, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto, e no terceiro dia ressuscite. É importante a gente entender que Jesus tinha esse propósito de morrer na cruz do Calvário. Alguns vão dizer que Jesus morreu por conta dos judeus, por conta dos romanos, mas não foi porque os judeus não quiseram aceitar que Jesus era o Messias. Não foi porque os romanos condenaram Jesus à cruz. Foi por nós. Jesus quis ir até a cruz. Jesus não disse que a cruz foi algo, um resultado, um segundo resultado daquilo que ele veio fazer aqui. Não é porque eles não gostaram de Jesus e assim depois o mataram. Pelo contrário, o propósito maior de Jesus ter vindo foi para ter morrido na cruz do Calvário, para nos salvar, para nos purificar, nos santificar, para que assim novamente nós pudéssemos estar diante de Deus. Ele não foi forçado a isso. Ele mesmo disse em João capítulo 10, ele vai dizer o seguinte, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Jesus vai dizer que a vida é dele e ele a entregou de coração porque ele mesmo assim o quis fazer. Ainda assim, a gente pode entender que a morte de Jesus tem um peso grandioso para as nossas vidas. Um momento maravilhoso, lindo, para provar que Deus
se fez a nossa imagem como homem e se entregou na cruz do Calvário para morrer por nós. De forma espiritual, isso é algo maravilhoso, belo, da gente poder analisar e pensar. Nesse momento eu quero orar com você, logo depois nós vamos louvar o nome do Senhor e depois a gente vai voltar para meditar um pouquinho sobre essas 7 palavras que Jesus falou na cruz. Amém? Vamos orar? Pai eterno e poderoso, nós te agradecemos por mais esse dia. Te damos graças porque assim o Senhor nos tem feito tão maravilhosamente bem e nos tem erguido, fortalecido, nos conduzido nesse momento. E é por isso que pedimos ao Senhor que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos abençoe e seja conosco em todo o tempo. Guia-nos pelas tuas veredas, pela tua vontade e faz em nós aquilo que agrada ao teu coração. Renova as nossas forças e guia-nos para, segundo a tua vontade, o teu querer, nós possamos andar mais perto de ti. Te pedimos, oramos ao Senhor e te louvamos em nome de Jesus, pedindo que o Senhor fale no nosso coração e nos abençoe nessa noite, onde podemos glorificar o santo nome do Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Vamos orar ao Senhor, vamos louvar o nome de Deus. Daqui a pouquinho a gente estará aqui adorando ao Senhor através da sua palavra. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Canta comigo, mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha a glória do céu, o Cordeiro de Deus, ao Calvário brilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem. Expressa o seu louvor ao Senhor, levanta sua mão e cante aí. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei também minha do Calvário que nos trouxe salvação. Oh, glória a Jesus. Igreja, põe sua mão no seu céu e adora o Senhor. Com muita edição, eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar.
Deus. É tão bom poder louvar o Senhor e engrandecer a Ele, principalmente nesse dia, onde podemos relembrar esse momento tão especial. Quando a gente fala sobre a morte de Jesus na cruz, se olharmos da perspectiva espiritual, é algo maravilhoso. O nosso Deus se entregando por nós, morrendo na cruz, para que nós pudéssemos ter acesso novamente ao Deus eterno e poderoso. Se olharmos por uma perspectiva humana, física, a morte de Jesus foi algo estarrecedor, terrível, extremamente doloroso. Ainda assim, a morte de Jesus na cruz não podemos dizer que foi bonita, se olharmos por essa perspectiva física, fisicamente falando. Jesus tomou sobre si uma cruz que não era para ele, espiritualmente falando e também fisicamente. Espiritualmente porque éramos nós quem merecíamos a cruz, porque o pecado é nosso. Então nós sim era quem merecíamos uma morte. Éramos nós que estávamos distantes de Deus, mas pela sua infinita misericórdia, Deus nos trouxe para sua presença. Deus nos trouxe para perto dele. Mas fisicamente falando, Jesus também tomou uma cruz que não era para ele. Quem estava destinado a carregar aquela cruz era Barrabás. Provavelmente um homem mais forte, provavelmente uma pessoa destinada a lutas, alguém que era acostumado ao roubo. Não sabemos muito bem qual era os erros de Barrabás, mas o interessante é que nós vemos que Jesus carrega uma cruz que não era para ele. Olhando por essa perspectiva, isso demonstra não só a parte física, mas a parte espiritual também. Quando a gente olha a crucificação, ela era, historicamente falando, destinada para os piores malfeitores. Ela era uma forma de exemplificar para que aqueles que afrontassem o Império Romano fossem expostos para que ninguém mais pudesse fazer dessa forma. Tanto que era algo tão terrível de se fazer que os cidadãos romanos, por pior que fosse o seu erro, eles não poderiam ser condenados à cruz. Eles poderiam ser decapitados, poderiam ser presos durante muito tempo, mas um cidadão romano nunca poderia ser crucificado, porque era uma morte não apenas horrível de se viver, mas também uma morte desonrosa, uma morte humilhante, porque a pessoa não apenas morria de uma forma rápida, mas ele ficava ali horas e por muitas vezes dias pendurado ali na cruz. E é importante a gente entender o quanto Jesus sofreu por nós para que nós pudéssemos ter esse livre acesso à presença dele, ao perdão dos nossos pecados através do seu sacrifício na cruz do Calvário. O nosso Senhor, ele ficou pendurado ali na cruz, apoiado apenas nos seus pés e nas suas mãos. Isso ele o fez por mais ou menos 6 horas. Jesus ficou pendurado na cruz por 6 horas. É interessante a gente falar disso porque, como eu disse agora há pouco, algumas pessoas ficavam horas e às vezes até dias. Mas se você lembrar, era sexta-feira e normalmente ao final da sexta era preparação para o sábado. Então os soldados queriam correr com isso, que se você for analisar o final da crucificação, você vai ver que eles correram para quebrar as pernas dos crucificados, para que ali eles sufocassem e morressem mais rápido. E quando chegaram até Jesus, eles olharam para ele e viram que ele já estava morto, por isso não quebraram as suas pernas. Isso era a pior morte, vamos dizer, uma morte terrível para qualquer tipo de pessoa. Ele ficou por ali mais ou menos 6 horas. E nesse tempo, ele pôde proferir algumas frases, ele falou algumas coisas, não algo muito estendido, pois ele não teria condições. Pelo fato dele estar pendurado, ele sufocava e não conseguia falar muito bem. Para poder dizer uma única frase, uma única palavra, ele tinha que se sustentar sobre os seus pés que estavam crucificados, fazer força para ficar um pouco mais de pé e ali então proferir essas palavras. Veja como isso é pesado para nós pensarmos. Estas frases que ele disse foram ao todo 7. E estas 7 palavras, antes de sua morte na cruz, não foram faladas ao léu. Antes dele morrer, ele falou ali 7 frases. Mas como tudo que Jesus fazia tinha um intuito de ensinar,
até ali na cruz, ele queria trazer um ensinamento para todos nós. Na verdade, 7 ensinamentos dos quais nós vamos falar um pouco especificamente sobre cada um. Não dá tempo da gente estender muito sobre cada uma delas, pois nosso tempo é pouco, para não ficar muito longo. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira frase que Jesus vai dizer, a primeira fala é sobre perdão. Jesus vai falar sobre perdão na própria cruz. Lucas capítulo 23, versículo 34, Jesus diz o seguinte: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. O que é interessante a gente olhar nessa perspectiva, nesse ponto de vista, é que Jesus estava na cruz e tinha todo o direito de, como filho de Deus, olhar para os céus e dizer: Pai, fulmina-os, derrama fogo do céu, envia os teus anjos ou manda raio dos céus para fulminar esse povo, pois eles estão me maltratando. Mas pelo contrário, nesse momento Jesus usa da sua infinita misericórdia e pede a Deus que os perdoe por tudo aquilo que eles estavam fazendo, pois eles não estavam entendendo realmente o que estava acontecendo ali naquele momento. A compaixão de Cristo se mostra inclusive para com seus inimigos, para com seus algozes, ou seja, aqueles que os estavam ferindo, que os estavam crucificando. Ao crucificá-lo, estavam matando a esperança de Israel. E Jesus mostra que a sua misericórdia é grandiosa nisso. A partir desse momento que ele fala essa frase, dizendo que o Pai pudesse perdoar os seus inimigos, os seus algozes, a partir dessas palavras, algumas pessoas ali mesmo passaram a crer em Jesus. Algumas pessoas entenderam que eles estariam ali com ódio, mas que ao invés disso, Jesus perdoa e pede perdão por cada um deles, para que Deus não trouxesse mal sobre eles. O intuito da cruz é trazer perdão, purificação dos nossos pecados. E desde ali a gente pode encontrar um significado maravilhoso das palavras de Jesus na cruz. Nós vamos ver que duas pessoas em especial ali naquele momento da cruz se convertem. Um deles é o ladrão da cruz, que nós vamos falar sobre ele daqui a pouquinho, e o outro é o soldado, o centurião que crucificou Jesus. Na verdade, alguns dos centuriões que estavam ali crucificando Jesus. Diz que em Mateus capítulo 27, versículo 54, nós encontramos o seguinte: o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente esse era Filho de Deus. Diante de tudo aquilo que eles viram, do que eles assistiram, eles se renderam à grandeza e realmente entenderam que Deus estava ali sendo crucificado. Por mais que eles não entendessem quem era Jesus ou o que havia acontecido, eles puderam ver em todos aqueles fatos, tudo aquilo que aconteceu, o tremor de terra, a escuridão que veio sobre aquele lugar naquele dia, todo o mover em volta da figura de Jesus Cristo, trouxe sobre aqueles corações certeza de que realmente aquele era o Filho de Deus. Então, o perdão é algo que não só Jesus trouxe às nossas vidas, mas que nós precisamos aprender a fazer assim também. É interessante que no Pai Nosso, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina dizendo: Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos, ou melhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Porque como nós podemos querer pedir perdão para Deus se nós não sabemos o que é perdão? Como nós podemos perdoar, ou melhor, pedir que Deus nos perdoe se nós mesmos não conseguimos perdoar o nosso próximo? Essa é a primeira lição de Jesus traz na cruz do Calvário. A segunda frase que Jesus vai dizer fala sobre conversão. É exatamente sobre o que nós falamos agora há pouco, sobre o ladrão da cruz. Jesus, em Lucas capítulo 23, versículo 43, diz o seguinte: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa foi a segunda frase de Jesus na cruz. Mas olha que interessante. Olha que coisa maravilhosa. Naquele momento, todos ali gritando: morra, que ele fosse para a cruz, que muitas pessoas dali cuspiam no chão, olhando para Jesus e dizendo: se tu és o Deus, se tu és filho de Deus, desce da cruz e salva-te a ti mesmo. É exatamente essas palavras do outro ladrão.
É interessante que eram 3 pessoas ali sendo crucificadas, 2 ladrões e Jesus Cristo ali no meio deles. Em Lucas capítulo 23, versículo 39 ao 43, nós encontramos o seguinte: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, aqui nós vemos 2 visões diferentes que as pessoas podem ter sobre Cristo. Se ele é Deus, como vai dizer um daqueles malfeitores, ele vai dizer o seguinte: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Ele estava numa cruz, na mesma situação que Jesus. Ao contrário de poder pensar no mal que ele tinha feito, pelo contrário, ele olha para o lado e acusa. Ele olha para o lado e aponta. Ele olha para o lado e diz: olha, se você é tão bom assim, faz alguma coisa, me tira daqui também. E é interessante que, por muitas vezes, nós vamos ver as pessoas dizendo contra as nossas vidas, contra o próprio Jesus, querendo colocar Jesus como alguém que realmente não morreu numa cruz, não é Deus, e vão querer contestar a divindade de Cristo. É interessante que nesse momento alguém olha para aquele malfeitor, ou seja, o outro malfeitor naquele momento, e questiona as atitudes dele. Ele questiona o que aquele homem está falando, que coisa absurda. Você está na mesma situação de Jesus e está falando essas coisas? Nós merecemos estar aqui. A gente sabia que se em algum momento nós fôssemos pegos, nós poderíamos vir parar aqui. É interessante que esse ladrão olha para Jesus e tem uma visão diferente daquele primeiro. E diz assim: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. É tão maravilhoso essa mensagem, porque ela mostra para nós essa ideia da conversão e a ideia da vida eterna em Cristo Jesus. Nesse momento, Jesus se vira para ele e diz: olha, em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Não é quando eu vier no meu reino, não, é hoje. Você vai morrer aqui nessa cruz. Eu também vou morrer daqui a pouco. Mas hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Olha que coisa maravilhosa. Aquele primeiro ladrão olha para Jesus e vê um reino físico. Desce daí, tira a gente daqui também. Tu não é o Cristo? Você não é alguém que pode fazer alguma coisa? Então, desce daí e tira a gente daqui também. Agora o segundo olha para Jesus e vê o reino espiritual, o reino de Deus, o reino dos céus. E fala: Senhor, eu não mereço, olha, eu mereço estar aqui na cruz, mas tem misericórdia de mim, e quando o Senhor vier no teu reino, lembra-te de mim. E é aqui então que Jesus responde: não é amanhã, não é quando eu vier no meu reino, é hoje. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Não há maior consolo para alguém que está numa morte certa do que ouvir do próprio Cristo: você estará comigo no paraíso hoje. Ele sabia que aquela dor seria horrível até o final da vida dele. Eram as últimas horas da vida dele. Mas ele pôde se consolar com aquilo, na certeza de que ele estaria com Cristo no final de todas essas coisas. Olha que coisa maravilhosa. Então Jesus continua falando. Ele trouxe falando sobre conversão ali naquele momento, trazendo da sua mensagem, da sua palavra, da vida eterna que nós encontramos em Cristo Jesus. Assim como nós, quando morrermos, ao fecharmos os nossos olhos, estaremos com Cristo nos céus, estaremos com o Senhor, o Deus eterno, na eternidade, estaremos com Ele nos céus. Assim Jesus também falou ali com aquele ladrão. Nós temos uma consolação na nossa morte. Quando morrermos, se estivermos com Cristo, estaremos com Ele também na eternidade. Olha que coisa maravilhosa para a gente poder pensar nisso. A terceira palavra de Jesus na cruz fala sobre a sua preocupação como ser humano
diante da sua mãe, que estava ficando ali desolada. A terceira frase está em João capítulo 19, versículo 26 e 27, que diz o seguinte: Vendo Jesus a sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Jesus se preocupou com Maria. É aquele momento em que Jesus olha para sua mãe, que estava ficando desamparada. Ao que dá a entender, José já era falecido, Maria era viúva. E Jesus era aquele que cuidava dela. Maria o acompanhou em toda a sua jornada, o acompanhou em todo o seu ministério. Mas é naquele momento que ele está ali morrendo, e a sua mãe, com certeza, agoniada com toda aquela situação, Jesus olha para Maria e diz: Mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. É a ideia de que Jesus está pedindo para que João passe a tomar conta de Maria. Perdão. Temos um problema técnico aqui. Jesus pede para que João passe a tomar conta de Maria. João passe a tomar conta dela. É interessante que você for lá na cidade de Éfeso, hoje em dia, que é onde nós temos conhecimento pela história de que o apóstolo João foi pastor naquela cidade. Você vai encontrar uma cidade lá onde existe uma plaquinha dizendo que ali é a casa onde Maria viveu. Ali provavelmente é a casa em Éfeso, onde João pôde levar Maria para viver com ele ali nos últimos dias dela e, logicamente, nos últimos dias dele depois disso. João, provavelmente um dos discípulos mais novos, foi aquele que morreu por último, o único que não morreu sendo crucificado ou apedrejado ou morto por outra pessoa. João morreu de velhice. Pôde cuidar de Maria até a velhice dela, até quando ela veio a falecer. E o que é interessante, nós não temos na Bíblia, mas temos isso como história. A história conta isso pra gente, a tradição conta isso pra gente. E a gente olha para essa situação e podemos olhar como nós podemos, nesse momento em que estamos vivendo, cuidar daqueles amados, dos nossos parentes, dos nossos mais idosos, tendo todo o cuidado possível, de toda essa forma que às vezes a situação do contato não é muito aconselhável, mas é importante do quanto nós, como pessoas, precisamos cuidar das nossas famílias. Cristo, nos seus últimos momentos na cruz, ele olha para sua mãe e diz: olha, você tem um filho para cuidar de você. E olha para aquele filho, João, discípulo amado, aquele que era mais apegado a Jesus, e fala: João, o único que também estava, de todos os 12 discípulos, o único que foi com Jesus até o final. Jesus olha para ele e fala: olha, essa daí é a sua mãe. Então diz o texto que a partir daquele momento o discípulo a tomou para sua casa e João passou a cuidar de Maria. E é interessante a gente ver que em todas essas frases Jesus trazia para a gente esses ensinamentos. Ele falou sobre família, ele falou sobre as suas preocupações, ele falou sobre perdão, ele falou sobre tudo o que é importante para nós em 7 frases. Mateus capítulo 27, versículo 46, nós temos a nossa quarta frase, a nossa quarta palavra de Jesus na cruz, que diz o seguinte: por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus capítulo 27, versículo 46, traz essa frase que tem intrigado muitos teólogos, muitas pessoas em todas as épocas, querendo entender, mas naquele momento houve uma separação entre o pai e o filho? De forma alguma. É importante nós entendermos uma coisa aqui: Deus é um único Deus que subsiste em 3 pessoas diferentes. E cada uma dessas 3 pessoas diferentes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, conversam entre si. Mas não são 3 deuses, são apenas um Deus. Esse é o mistério da Trindade, que nós chamamos na teologia. E o que é importante a gente compreender aqui nesse momento é que Jesus parece angustiado, num sofrimento muito grande, clamando a Deus
por uma separação. Por que que Deus desamparou? É tão importante a gente compreender esse momento, pois a gente dá a entender que muitas pessoas passam a dizer que naquele momento Deus desprezou Jesus ou abandonou ele na cruz. Não. Jesus foi, ou melhor, se fez homem, veio à terra para ir até a cruz. Esse era o propósito de Jesus. Em outra passagem bíblica, nós vamos encontrar no Antigo Testamento a palavra do Senhor dizendo que mesmo que uma mãe que amamenta o seu filho abandone esse filho, eu, o seu Deus, não te abandonarei. Como que esse Deus que ama a sua criatura abandonaria o seu próprio filho? De forma alguma. E é aqui um ponto crucial para a gente compreender isso. Jesus assumiu o pecado do seu povo. E esse é o clamor como alguém que toma o lugar de outra pessoa, clamando na dor da situação que alguém passaria. Ele representa os pecadores que sofrem por consequência do pecado. Mas algo mais interessante ainda é nós entendemos que Jesus sempre estava ensinando nas suas falas. Em tudo que ele fazia, ele queria ensinar alguma coisa. O Salmo de número 22, ele é um salmo messiânico, um salmo que representa o sofrimento de Jesus, um salmo que fala sobre a morte de Cristo. Se você lê todo o Salmo 22, e aqui eu deixo para você ler após ouvir esse sermão, você possa ler o Salmo de número 22. Ele fala totalmente sobre as pessoas, os soldados que tiraram sorte sobre as suas vestes, puxaram-lhe as barbas, lhe fizeram mal naquele momento. Isso fala exatamente sobre o sofrimento vicário de Cristo. Agora, Salmo 22, versículo 1, traz uma frase muito bonita, que a gente vai passar a entender essas palavras de Jesus na cruz. Salmo 22, versículo 1 diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação, as palavras do meu bramido? Os salmos messiânicos falavam sobre a vinda de Cristo, sobre quem é Jesus. E esse salmo fala exatamente sobre o sofrimento de Cristo. E é nesse momento que Jesus se remete a esse salmo, se lembrando desse salmo, para que todos lembrassem daquelas palavras que se referiam exatamente a ele naquele momento e naquela situação. Nesse momento, Jesus mostrou a todos aqueles que realmente estavam entendendo aquela situação que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. É importante a gente entender que esse sofrimento expiatório é a ideia de que Deus nunca nos abandona, nunca nos abandonou e não vai abandonar. É a ideia de que Jesus fala essas palavras dizendo que Deus, por que o Senhor me abandonou? Remetendo-se ao Salmo de número 22, que fala sobre o sacrifício de Jesus Cristo. Isso é importante, porque é esse sacrifício que nos mostra o amor de Deus por nós. É o apóstolo Paulo que vai dizer que talvez alguém se animasse a morrer pelo justo, mas pelo pecador, quem é que se animaria a morrer por ele? E é essa a questão. Nós não tínhamos nada a oferecer para Deus. Nada que Deus já não tivesse, nada que ele precisasse. Pelo contrário, Deus nos amou e entregou a sua vida na cruz para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Amém? É importante a gente analisar essas palavras. Em João, capítulo 19, versículo 28, Jesus vai falar a sua quinta frase, ou a sua quinta palavra, que diz o seguinte: depois, vendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Qual a importância desse verso? Qual a importância dessa palavra na cruz? Apenas tenho sede. Há muitos que insistem em dizer que Jesus foi apenas uma representação de Deus aqui na Terra e que ele não era humano. Nós entendemos, teologicamente falando, que Jesus foi 100% homem, 100% Deus. Nós sabemos essas palavras, mas passamos a entender de uma forma muito interessante nesses momentos que Jesus comia, Jesus tinha fome, Jesus tinha sede na cruz, ele sofreu naquele momento. Não foi uma encenação de um espírito ou uma encenação de um anjo. Pelo contrário, Jesus se fez homem e sofreu realmente ali na cruz. Cientificamente falando, Jesus já estava ali na cruz há algumas horas, já há algum tempo. E o sangue dele já estava se esvaindo, estava escorrendo já há algum bom tempo. E não eram poucas
as feridas que ele tinha. Ele tinha feridas nos pés, nas mãos, ele tinha o seu crânio perfurado por conta da coroa de espinhos, as muitas bofetadas que ele sofreu, apanhou muito dos soldados, a dor de ter arrastado aquela cruz durante todo aquele trajeto e ter terminado ali naquela situação por horas ali, antes mesmo da crucificação, ele já tinha começado a perder sangue. E isso gera no corpo humano a sensação de sede. Todo homem, todo ser humano que sofre uma dor ou sofre alguma coisa, na perda de sangue, vamos colocar assim, toda pessoa que perde sangue e começa a perder muito sangue, ela começa a sentir sede. Não é indicado que se dê água a alguém que perde, na verdade, muito sangue. E é interessante essa questão. Jesus está mostrando também que ele foi homem, a sua humanidade. Só que aqui também ele não está falando só da sua humanidade, de poder ter sede, mas ele se remete a outro salmo messiânico. Salmo de número 69, versículo 21, diz o seguinte: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Um salmo messiânico que fala exatamente dessas questões. Salmo 69, versículo 21. Pois Jesus ali na cruz pediu água e os soldados colocaram numa esponja vinagre para que ele bebesse. Então, ele bebeu vinagre. Isso mostra também a sua divindade. A ideia de que ele era humano porque teve sede e pediu água, mas também a sua divindade, porque mostra que para se cumprir as escrituras, nas escrituras, há milhares de anos antes, havia sido escrito que foi dado a beber ao Messias vinagre. O próprio texto de João, capítulo 19, vai dizer para que se cumprissem as escrituras. Deus mostra que ele também está no controle da história e de todas as coisas. A sexta e penúltima frase de Jesus na cruz é a menor delas e diz: está consumado. João capítulo 19, versículo 30 fala da obra de Cristo. Algumas pessoas vão perguntar, mas Jesus falou, está acabado, está consumado. E é interessante que esse texto fala que Jesus não apenas disse essa frase, ele gritou bem alto dizendo: está consumado. O que ele quis dizer com isso? Que acabou o que ele podia fazer, ele perdeu ali, estão acabadas as suas esperanças? Pelo contrário. Quando Jesus chega nesse momento, ele grita bem alto, dizendo: está consumado. Uma palavra que em grego é traduzido no Novo Testamento, quando é escrito, nos traz a ideia a palavra tetelestai, que quer dizer está encerrado, está acabado, está consumado. Ou seja, está feito o que eu deveria fazer. A minha obra aqui nessa terra foi consumada. Eu terminei a minha obra. Olha que coisa maravilhosa. Jesus está dizendo que a sua obra aqui na terra foi consumada. A obra da salvação, uma obra que é perfeita, está consumada. Nada mais precisa ser feito. E aí a gente traz à mente aquela ideia de que sim, tudo o que deveria ser feito para a salvação já foi feito. Não temos nada o que possamos fazer para sermos salvos. Quem nos salva é Jesus Cristo. É Ele quem nos traz salvação. Não há nada que nós possamos fazer pela nossa salvação. Tudo o que precisa ser feito já foi feito na cruz do Calvário por nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos compreender isso. Não há nada que possamos acrescentar para a nossa salvação. Nada. Jesus já fez tudo o que tinha que ser feito. Se nós tentamos incluir algo para sermos salvos, nós estamos desvalidando aquilo que Jesus fez. Aquilo que Cristo fez na cruz foi a compra da nossa alma diante do próprio Deus. Ele pagou pelos nossos pecados. Ele pagou como um cordeiro que é levado para o sacrifício no lugar de outra pessoa, para que ali os seus pecados pudessem ser purificados. E é assim que Cristo fez, e é isso que nós podemos viver hoje. E é por isso que eu quero levar a gente para já estar encerrando e caminhando para o final do nosso sermão, a última frase de Jesus na cruz. A sétima frase de Jesus na cruz está em Lucas, capítulo de número 23, versículo 46, que diz assim: então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou.
As últimas palavras de Jesus na cruz também se referem a um outro salmo messiânico. Jesus estava ali na cruz ensinando, e na sua última frase, na sua última palavra, nas suas últimas palavras antes de expirar, ele diz essas palavras. E então que ele termina dizendo: nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Isso é o que está no Salmo de número 31, versículo 5. Essa é a certeza de que algo é a certeza que logo ele estaria com Deus. Depois da morte estaria com o Pai. Assim como nós temos de ter essa certeza. A cruz é o coração da Bíblia. Tudo que vem antes aponta para ela e tudo que vem depois fala dela. Então, que nessa noite possamos relembrar do sacrifício de Jesus, sabendo que o amor dele é real sobre as nossas vidas. Que Deus te abençoe, te dê uma ótima noite e te abençoe muito, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo teu amor, pelo teu cuidado e pedimos que o Senhor nos guarde nesse dia. Fortaleça o nosso coração e nos purifique. É no nome de Jesus que oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Fiquem com Deus. Uma ótima noite, um ótimo fim de semana. Deus abençoe a todos. Um grande abraço a todos vocês. Amém.